Olá, Filipe Maia, bem-vindo ao Passos del Camino, um projeto do Caminho de Santiago para o Caminho de Santiago. É um prazer muito grande tê-lo aqui como convidado para falarmos sobre o Caminho de Santiago, que é algo que nos une e que nos apaixona. Muito obrigado Obrigado, por me deixar ter esta oportunidade. obrigado eu também. Também agradeço essa oportunidade de poder partilhar experiências e partilhar também algumas emoções e algumas histórias. Então vamos lá pelo início. Olha, como eu estava a comentar antes, a minha história do caminho não começou de forma muito especial. Eu basicamente trabalhava em Barcelos, via muitos peregrinos a passar todos os dias e numa fase um pouco má da minha vida decidi que era aquilo que eu tinha que fazer para abrir horizontes e foi a melhor coisa que fiz até hoje. Foi ter decidido fazer o caminho pela primeira vez. E você, como é que descobriu o caminho de Santiago na sua vida? Ahm, Há coisas curiosas que acontecem na nossa vida e que nós pensamos que não tem grande explicação no momento e depois, passado algum tempo, vimos que realmente há coisas que se encaixam e que parece que estão ligadas por alguém lá de cima a olhar por nós. Sim, Quando estudava, eu sempre tive a curiosidade de ir a Santiago. E quando estudava aqui em Braga, na Universidade do Minho, eu dizia que quando acabasse o curso, a licenciatura, iria a Santiago agradecer. Mas acabei a licenciatura, passou-se um ano, passaram-se 2 anos, 3, 4, e a verdade é que fui adiando a ida a Santiago. Até que eu decidi que em 2010 eu faria o meu caminho. Portanto, por volta de 2006, 2007, eu decidi que em 2010 faria o meu primeiro caminho. Era um ano em que eu faria 40 anos e seria uma boa altura para juntar tudo ao aniversário e o agradecimento por sim. ter concluído a licenciatura. E lá fui, e mal sabia eu que 2010 seria um ano terrível para mim, do ponto de vista pessoal, de maneira que fazer o caminho naquele ano sozinho foi uma verdadeira benção, porque pude dedicar um tempo para mim, para refletir, para me reencontrar, para pensar em algumas coisas e os efeitos prolongam-se até hoje. Não é? E quem faz o caminho num momento difícil e depois sente tantas coisas boas, tantas experiências agradáveis e tantas experiências positivas, depois quer repetir a experiência porque realmente esse efeito fica cá dentro de nós a borbulhar e está sempre vivo. Não é? Sim. E isso é uma coisa que eu realmente noto. Olha, eu como peregrino, como hospitaleiro, já encontrei muita gente no caminho, ou seja, eu propriamente fazer um caminho. Eu até hoje talvez exista, mas eu não conheço ninguém que só tenha feito o caminho uma vez e nunca mais o fez, sabe? Posso perguntar, pronto, há peregrinos que é mais difícil, eu conheço. Eu no meu terceiro caminho, o caminho português, ah, partilhei muito uma parte do caminho com umas peregrinas americanas de Seattle, ah, e elas, e mantivemos contacto até hoje, e elas basicamente dizem que se tudo correr bem em 2023 voltam ao caminho. Pode demorar alguns anos, isto foi em 2018, pode demorar alguns anos, mas as pessoas sempre voltam. Há algo no caminho de Santiago que não se explica. Eu até estava, horas antes de estar a falar consigo, estava a falar com uma peregrina americana e estávamos a falar exatamente sobre isso, porque existem outras rotas de peregrinação, outros ah, trilhos de caminhadas, chamamos assim, mas, por exemplo, nem quero estar a dar o exemplo de Fátima, mas, por exemplo, nos Estados Unidos tem muitos, como ela se chama, hiking trails, na América do Sul também, no Japão também tem o equivalente ao Caminho de Santiago, que são rotas de peregrinação, mas o que se vive no caminho, o que existe no caminho, o que sentimos, o que vivemos, o que falamos, acho que não se encontra em mais lado nenhum. Você concorda? Sim, sim. É quase como fazer outros trilhos. Temos aqui muitos trilhos bonitos aqui em Portugal. E fazer um trilho aqui em Portugal é como fazer uma caminhada normal. Mas fazer como em Santiago há um propósito, há uma finalidade, há uma espiritualidade que está presente diariamente. Um,
ajuda o facto de nós convivermos com pessoas de todos os cantos do mundo, ajuda a relativizar os Sim, nossos próprios problemas até, não é? Nós ao depararmos com algumas situações muito diferentes e muito piores que a nossa própria situação, chegamos rapidamente à conclusão que o meu problema, afinal, não é um problemão, é um probleminha sim. comparado com outras pessoas. E Deixa- depois, Deixa-me deixa-me sim, contar uma história exatamente sobre isso. E eu, dias antes de ir para o meu caminho, para o primeiro caminho que foi bicicleta, dias antes eu passei basicamente 2 ou 3 semanas em Barcelos, passando, falando com peregrinos, só conversando com peregrinos e tentando perceber porque é que as pessoas faziam aquilo. O que é que havia ali que era tão especial, porque é que as pessoas faziam aquilo. E eu, como disse, eu estava numa fase mal da minha vida. Mas quando falo com uma peregrina alemã, jovem, devia ter 30, 35 anos no máximo, e ela conta-me, aquilo era o seu segundo caminho. O primeiro tinha feito o caminho francês, com o pai dela, de forma a tentar reconciliar, que tinha uma relação muito má, e o caminho de Santiago basicamente foi uma forma de resolver os seus problemas entre eles. No final do caminho reconciliaram-se, tudo bem. Um mês depois de ter voltado à Alemanha, ela teve um acidente e acho que chegou a estar morta por 1 minuto, 2 minutos, uma coisa assim. E voltou ao caminho para agradecer estar a viver. E depois eu deparo-me com uma história destas. O que eu tenho, isto não é nada. O que eu tenho não é nada. Isto não. Sentimos-nos tão pequenos às vezes, não é? sim, sim, eu acho que essa é a grande diferença entre fazer os caminhos e fazer outro trilho. Não há essa partilha de experiências, não é? Nós podemos fazer um caminho nos Estados Unidos, que há vários caminhos que duram alguns meses, mas Sim. talvez a experiência seja diferente porque não há tanta gente, não há tanta partilha, e logo não há tanta riqueza pessoal. Há mais contemplação da natureza, mais exercício de introspecção, mas isso tudo conseguimos fazê-lo nos caminhos de Santiago, mais o outro, mais a presença do outro, que nos ajuda a reencontrar-nos também a nós próprios. Nós, às vezes, através do outro, conseguimos reencontrar-nos. E eu acho que isso é uma das grandes riquezas dos caminhos de Santiago. Não é? Sem dúvida. Filipe, e qual é a sua motivação que leva ao caminho não só uma, 2 ou 3, 4 vezes? Qual é a sua motivação que o leva a seguir caminhando? Hum, nós temos tendência a repetir as experiências que nos correm bem. Não é? Se há algo que eu faço que gosto, me transmite uma sensação muito boa ou emoções positivas, nós temos tendência a querer repetir essa experiência. Por isso é que quando gostamos de viajar, viajamos muitas vezes, este ano e depois no próximo, gostamos de viajar. O Caminho de Santiago, eu gosto de fazê-lo e faço-o todos os anos. Primeiro para me sentir bem comigo, para me sentir bem também com a natureza, com Deus, com as outras pessoas. Tentar voltar a sentir emoções positivas, que acabo sempre por sentir, mas, acima de tudo, fazer um parênteses na minha vida. Porque nós devemos dedicar a nós próprios 1 hora por dia, há quem diga isso. Devemos dedicar 1 hora por dia, um dia por semana e 1 semana por ano a nós próprios. E às vezes nem sequer 1 hora por dia, quanto mais 1 semana por ano. Mas eu tenho de fazer durante 1 semana por ano, oferecer isso a mim mesmo, fazer um parênteses na minha vida, fazer ali uma ruptura como o cotidiano, como o dia a dia, e fazer saborear o caminho, porque acho que merece. Depois de um ano de trabalho, merecemos isso, merecemos oferecermos isso a nós próprios. Nós passamos a vida inteira a oferecer coisas aos outros e muitas vezes esquecemos de oferecer coisas a nós próprios, e eu ofereço o caminho a mim mesmo 1 vez por ano. Porque sou-me Fantástico. bem, porque eu gosto e porque mereço, acima de tudo. Dê-me só um minuto para acender a luz, já está a ficar mais escuro. Pronto, vamos lá a uma pergunta complicada. Acho que no caminho, todos os dias, ou seja, cada dia é um novo dia. Apesar de ser esta coisa do eat, sleep, walk,
eat, sleep, walk, não é? Mas todos os dias é uma montanha russa de emoções, É uma aventura diferente. é uma aventura, literalmente. E vivemos, e como começávamos a falar nisso, vivemos momentos, partilhamos histórias, partilhamos coisas que muitas vezes têm um grande significado para nós. Eu posso te contar uma que aconteceu comigo no caminho primitivo. Não, desculpe, no caminho português. Eu, como lhe comentei no início, em 2018, como lhe comentei no início de 2000, no início, antes de começar a gravar, sou muito devoto de Santiago. Então, no meu terceiro caminho, eu fiz o caminho e colado ao meu pai ia essa imagem de Santiago. Colado ao meu pau, ao meu bordão, ia essa imagem de Santiago. Em Caldas de Reis, tive o infortúnio que o pau me caiu e, partiu a cabeça. Basicamente a cabeça ficou decapitada. Não sei se sabe, mas Santiago morreu decapitado. Mas não, isto e pronto, ele caiu, ele partiu a cabeça, eu fui ao supermercado, comprei uma cola e colei. Eu naquele momento, como lhe disse, estava a fazer, estava a partilhar parte deste caminho, foi com as Freiras da América, de Seattle, gente fantástica, que sabiam e gostavam muito da ideia de eu estar a fazer o caminho com a imagem de Santiago. Quando eu cheguei em Santiago no dia 30 de julho. E elas nesse dia, por alguma razão, nós não caminhámos juntos. E depois vou ter com elas ao jantar. Eu vou à missa peregrino e ao final da missa peregrino vou jantar com elas. Quando eu chego lá, elas surpreendem-me e oferecem-me outra imagem igual. E este foi sem dúvida um dos meus melhores momentos no caminho. Adorei a surpresa. E daí vem a minha próxima pergunta. Imaginemos que você pode, ou que qualquer um de nós podia voltar atrás no tempo e pudéssemos voltar a viver uma última vez, que seja uma última vez, o seu melhor momento no caminho. Qual seria? Hum, há uma experiência que foi muito gira. Há 4 anos, mais ou menos, quando eu fiz o Coimbra Português no Central, no albergue de Tui encontrei uma jovem, com 25 e 6 anos, alemã, fazia o caminho sozinha. E tinha os pés muito, muito maus, cheios de bolhas enormes em ferida. E estava um casal de portugueses, já de meia idade, e a senhora tinha um estojozinho de primeiros socorros, fez um curativo, enfiou a linha com uma agulha para drenar um pouco a bolha, fez um curativo, fez um penso, e ela não sabia se um dia seguir ia conseguir continuar o caminho. Estamos ali a conversar, e no dia de manhã ela estava com muito má cara, com desanimada, que lhe doía muito os pés, que não ia conseguir. E então fiz uma coisa que felizmente correu bem, mas podia ter corrido muito mal. Dei-lhe as minhas botas. Dei-lhe as minhas botas de caminhadas. Eu trago sempre um par de sapatilhas para depois usar quando Sim, chego ao albergue. E dei-lhe as minhas botas e, e disse, pronto, usa as minhas botas, que elas já estão gastas. Elas tinham uma pele muito dura, eram muito rígidas. E usas e tens de conseguir fazer o caminho. Pronto, ela de manhã lá seguiu, arrancou antes de mim. Voltei a encontrá-la uns quilómetros mais à frente, ela tinha parado, tinha descalçado as meias e depois nunca mais a vi. Entretanto, segui o meu caminho, eu estava acompanhado, segui o meu caminho, nunca mais vi a rapariga e eu fiz aqui os últimos 6 dias de Tui a Santiago com as sapatilhas. A partir do segundo dia começou-me a doer imenso os pés, porque com o calor os pés claro. ficavam Sim. inchados. Sentia muito o calor do chão na palma dos pés e só pensava, agora vai-me acontecer a mim, agora vou ganhar bolhas, nunca tinha ganhado bolhas, é agora, é agora. Mas felizmente cheguei a Santiago sem uma única bolha, não vi a rapariga, fui à missa de peregrino
E no final da missa sinto alguém tocar no meu ombro e ouvir-me, e era a jovem alemã que tinha chegado finalmente a Santiago com minhas botas nos pés. Tinha tido a companhia de dois portugueses que têm que tanto acompanhar-me, e ela agradeceu-me imenso, imenso, imenso. Foi uma festa muito grande, demos um abraço muito grande. E eu gostava de reviver esse momento, ou voltar atrás para pedir o endereço de e-mail, porque nunca mais soube dela. Não sei se ela repetiu o Caminho de Santiago, mas é uma jovem que é uma experiência que eu nunca irei esquecer, e ela também de certeza que nunca será esquecer de um português que lhe deu as botas para ela conseguir fazer o resto do caminho. Infelizmente, perdi-lhe o rastro, mas gostava muito de que esse momento voltasse atrás para saber. Também tem alguns peregrinos que perdi o rastro e gostava mesmo de voltar a saber, ter algum tipo de informação sobre ele. Principalmente de um casal americano, e logo vai perceber porquê. Vamos continuar. Pode partilhar connosco agora assim alguma anedota, algum momento assim mais divertido, alguma história que tenha vivido no caminho? Há momentos muito divertidos. Eu lembro quando fiz um caminho em 2018 com 3 pessoas sem abrigo, da Cruz Vermelha aqui de Braga. Há uma etapa que eu fiz, é uma etapa pequena, que vai de Caldas de Reis a Padrão. É o Padrão, e eu disse que esta etapa eles iriam fazê-la sozinhos. Saímos da vez, do albergue, e um deles quase que entrava em pânico. Eu não vou conseguir, Felipe, não fazer isso, não pense, não sei o quê, eu olhei agora e vou-me perder, não sei o quê. Bem, ele entrou em pânico, só nos rimos com ele, por causa da reação dele, que tinha tanto medo de se perder, porque nós vínhamos sempre em grupo, e foi um momento de muita diversão por a reação dele quando soube que ia fazer aquela etapa sozinho. A verdade é que ele fez sozinho, e depois, no final, partilhámos algumas experiências, e rimos bastante com isso, com a reação dele inicial, mas ele disse que esta tinha sido a etapa que ele mais tinha gostado, porque estava sozinho, realmente. Sim. E foi um desafio muito grande para ele. Eu tenho uma daquelas coisas que eu acho que nunca mais vou esquecer daquele momento. Eu no caminho primitivo foi um caminho muito de desafios, vamos pôr assim. Eu, por razões que não vale a pena estar aqui a nomear, no primeiro dia tive um problema que me deixou muito mal psicologicamente. Não foi nada de grave, não foi, mas deixou-me muito mal psicologicamente. E nesse caminho, nos primeiros 2, 3, 4 dias, eu estava muito mal devido a essa situação, que não entendi porque é que me aconteceu a mim e porque é que isso acontecia e porque é que havia gente assim no caminho. E chegou-me até a passar pela cabeça voltar a casa. Até que se calhar no pior dia, no dia que estava mais forte este mal-estar meu, tem uma pessoa, eu sei que tínhamos falado 2, 3 vezes, mas coisas só sobre o caminho, que percebe que eu não estou bem. Percebe que eu não estou bem e chama-me à sua beira e basicamente diz-me algo como não dês importância às coisas que não têm importância. E esta frase marcou muito esse caminho, sem dúvida. E não só esse caminho, também a minha vida, mas depois deste anjo, que eu chamo de anjo, chama-se Rafael, é de Sevilha, é um grande amigo meu. Basicamente tive a oportunidade de me juntar com ele, com a Guadalupe, que é de Badajoz, e o Javier de Valência. E depois de termos juntado com estas almas, foi o caminho mais marcado que eu já fiz até hoje. Infelizmente o Javier, ao fim de 2 dias, teve que voltar para casa, não tinha mais tempo, e só fiquei eu, o Rafa e o Guadalupe. E foi um espetáculo de caminho. Mas para mim, o melhor momento foi quando, tenho 2, mas este aqui, em Melide é no caminho francês, quando o caminho primitivo junta-se com o caminho francês nos últimos 50 km. E me diz é exatamente a cidade onde se junta o caminho francês. E aí há uma pulparia, uma pulparia muito conhecida, que é a pulparia Ezequiel. Eu vou ser muito sincero, eu aqui em Portugal não gosto de pulpo.
Não gosto. Mas lá que aquilo era tão conhecido, lá decidimos ir lá. Aquilo estava todo cheio de gente, cheio de peregrinos também. E até provei, até não estava muito mal, não tem que ser certo, estava mesmo muito bom, gostei. Mas além disso, não só comemos fogo, fomos comendo, fomos picando mais algumas coisas. E por cima disso, íamos vendo umas garrafinhas de vinho branco, os três. Mas bebemos mesmo muito. Bebemos mesmo muito. E eu e ela, que já somos. Ela tem 32, ela tinha 31 na altura, eu tinha 25, ela agora. Eu tinha 24 na altura, ela agora tem 33, eu tenho 26. Ah, basicamente, quando saímos lá já estávamos meio tocados. Assim por isso. E nós tivemos, durante o caminho todo, eu ensinei-lhes um hino do caminho, que é uma música galega, que se chama A Santiago Voi, que é de uma banda que se chama Los Tamara, que é de 62. E é muito divertido o rei da música, e eu por acaso gosto muito. E durante o caminho todo, durante quase todos os dias, nós vinhamos sempre a escutar aquilo, sempre a escutar aquilo. Eu lá me lembrei, aquilo foi em pleno agosto, e acho que era mesmo ali, ou seja, vai dia 12, 13 de agosto, ali naquela zona, o 15 e o 16 é feriado. E então aquilo tinha tipo um palco, tinha aqui um palco para algum tipo de festa que ia existir, e eu e a Guadalupe subimos para o palco e começámos a dançar. E começámos a dançar ao som desta música. E o Rafael a gravar. Agora há um vídeo por aí dessas cenas. Não, mas foi espetacular, foi espetacular. Vamos lá em frente. Vamos falar de um ponto que é muito importante no caminho, que é as amizades que se fazem no caminho. Qual é a importância que tem a amizade no caminho para si? Ahm, são companheiros de caminhada, são companheiros de vivências, são companheiros naquele momento, são nossos companheiros que. É claro que nós conhecemos muita gente, com algumas identificamos mais do que com Sim, outras, é normal, mas sentimos, se nós encontrarmos uma pessoa com quem ganhamos confiança e alguma intimidade e passamos também a passar mais tempo, sente-se que há ali uma relação que já não é só de companheirismo, é partilha mesmo de vida, quase daquela vida, daqueles dias que nós estamos a passar. Eu não tenho muitos amigos peregrinos que conheci no no Caminho de caminho. Santiago, mas mantenho muito contato com duas pessoas, com um brasileiro e eu com uma espanhola das Canárias. São aquelas pessoas que ainda hoje mantenho contato regular. Todas as semanas nós conversamos um bocadinho, mas sentimos que aqueles momentos são quase nossos melhores amigos, não é? Não só por caminharem lado a lado connosco, mas por partilharem aqueles momentos. Não é? Nós, com nossos amigos, partilhamos os momentos. Nós não partilhamos as nossas Sim, histórias pessoais com qualquer um, mas no caminho, naqueles momentos, nós partilhamos as nossas histórias, partilhamos o dia a dia, partilhamos as nossas dores que sentimos, físicas e emocionais, com aquelas pessoas, com aquela pessoa, e a partir daí cria-se uma relação que depois, em alguns casos, perdura para além dos caminhos, noutras fica por ali, mas naqueles momentos, aqueles dias, são sem dúvida nossos melhores amigos, não é? E meus amigos depois, claro que não se esquecem. Claro que conheci muita gente, não mantenho a relação com todos eles, mas tenho boas recordações e boas memórias de muita, muita, muita gente. Sim. fantástico. Luís, antes de irmos ao seu projeto, você teve a oportunidade, também como eu, de fazer o caminho em 2020. Você fez o caminho das Eiras e Arrieiros em 2020. Como é que foi essa experiência? Como eu dizia há bocadinho, eu decidi que mereço fazer o caminho e prometi a mim mesmo que de 10 em 10 anos eu faria o caminho sozinho, seja qual for. Porque eu faço sempre caminho acompanhado, acompanho pessoas e presto apoio,
E por isso, quando sinto necessidade e vontade de fazer o caminho de vez em quando sozinho, e eu prometi que 10 em 10 anos iria sozinho, então decidi fazer o da Geira. E fiz o da Geira num momento difícil porque não se encontrava ninguém, fiz o Sim. caminho sozinho, praticamente, só encontrei 3 ciclistas portugueses, de resto zero, zero, zero peregrinos, e foi uma experiência exigente, não tão fisicamente, mas sim lidar com o caminho, com as dificuldades e com os nossos próprios pensamentos, sem ter ninguém para partilhar, sem ter os tais companheiros do caminho, porque fazer o caminho sozinho é uma coisa, mas fazer o caminho sem peregrinos é outra coisa, Sim. porque nós, quando fazemos o caminho sozinho, contamos sempre muita gente, nunca nos sentimos sós. Sentimos só desta vez porque não havia ninguém. Por isso, foi o mais difícil neste caminho, foi precisamente esse, é lidar com a minha solidão. Porque... Mas pronto, foi um ato consciente, eu quis ir à mesma, porque não, faz 10 anos, em 2020 faz 10 anos que eu vou-me oferecer esse presente e tenho que fazer, tenho que me oferecer e fiz a mesma. Pronto. Fantástico. E foi assim, nesse espírito que eu fui, mas foi mais difícil realmente. Não o ir sozinho, mas o ir sozinho sem ver ninguém pelo caminho. Eu havia dias, houve um dia que à noite, quando cheguei há poucos albergues, infelizmente, no caminho da Geira, quando fiquei na residencial, eu saí à noite depois de jantar para ter um segundo carimbo, porque só tinha tido um carimbo a ser do Carlos Lamoreiro. O resto do dia estava tudo fechado, não encontrei ninguém. Não, eu tenho que ter o segundo carimbo, até parece mal. Eu tenho a minha caderneta deste dia só com um carimbo. Então saí à noite, propósito, tomar um café, só para ter um segundo carimbo, porque realmente passava horas e horas sem encontrar uma única pessoa. Vamos lá. Seguindo em frente. Fala-nos do Walk to Believe. O Walk to Believe surgiu a ideia surgiu em 2016, 2017, quando fiz uma pós-graduação de Psicologia Positiva em Lisboa. E, curiosamente, nessa altura em que eu estava a estudar, uma familiar, uma pessoa da família, estava a passar por um momento difícil e então desafiei a fazer o caminho de Santiago. Pronto. E eu propus a ideia a alguns professores que me ajudaram depois a criar alguns exercícios e um esquema para aplicar ao longo dos dias. E a verdade é que a experiência foi fantástica, resultou em cheio. Tudo o que nós propusemos fazer, ou melhor, tudo o que ela se propôs fazer depois da caminhada, no espaço de 12 meses, ela conseguiu fazer antes do tempo previsto. E eu pensei, temos aqui potencial, temos aqui uma ideia que pode resultar em cheio. Voltei a fazer a experiência com as pessoas sem abrigo da Cruz Vermelha, depois voltei a fazer a experiência com pessoas conhecidas que estavam a passar momentos delicados das suas vidas, e em todas as experiências os resultados foram incríveis, foram fantásticos. Então decidi pegar nessa ideia e transformá-la num projeto. E o Walk to Believe está a ser apoiado pelo HPH, que é um serviço de apoio a ideias empreendedoras e inovadoras e pertence à Câmara Municipal de Braga. E está a nascer, o projeto basicamente está a nascer neste momento. Estou nas redes sociais há pouco tempo ainda, o site existe desde setembro, outubro, e a ideia passa por acompanhar, por prestar apoio emocional e apoio psicológico às pessoas ao longo do caminho, quando se caminha. O que não é muito frequente, haver um psicólogo que pega na mochila e que saia com os seus clientes por uma aventura dessas. Por isso as pessoas, eu tenho que as conhecer, tenho que saber o que é que se passa com elas, tenho que saber o que é que elas precisam. O que é válido também para empresas, através de equipas de trabalho que precisam ser motivadas, que estejam a passar por um momento mais delicado. E a ideia, esta é a primeira ideia, a segunda ideia é uma ideia solidária, é aproveitar os recursos provenientes dessas caminhadas terapêuticas, que é assim que eles chamam, e canalizar uma percentagem dessas receitas para apoiar pessoas carenciadas, elas próprias também fazer o caminho. Portanto, irei apoiar clientes e através das verbas que os clientes irão pagar pelo serviço de psicologia,
irei apoiar gratuitamente pessoas carenciadas a fazer o caminho durante 8, 9, 10 dias e depois também acompanhá-las a seguir ao caminho para saber como é que estão como é que estão a reagir e de que forma estão a pôr em prática os seus projetos de vida. Porque a ideia é eles refletirem sobre o seu projeto de vida, saber o que podem fazer para mudar aquela situação e voltarem a ter uma vida mais de acordo com os seus sonhos, com as suas ambições pessoais. Fantástico, fantástico. Filipe, estamos quase a chegar ao final desta nossa conversa, mas já antes uma última pergunta. O que é que você diria a uma pessoa que nunca fez o caminho? Para ir. Eu melhor não diria. Que ouse desafiar-se, porque eu conheço, ainda ontem conheci uma pessoa que gostava de fazer o caminho, mas que tem algum receio, porque nunca fez. Não há que ter receio nenhum. O receio está dentro de nós próprios, é vencer o nosso medo, vencer as nossas próprias inseguranças. E quando nós olhamos para isto não como um problema, mas como um desafio, eu tenho que me desafiar a mim mesmo, tenho que desafiar os meus próprios receios, os meus próprios medos, então isso já é um motivo para eu então pegar a mochila e fazer o Caminho de Santiago, porque realmente é uma experiência que eu acho que todas as pessoas, crentes ou não crentes, eu sou crente, mas muita gente faz o caminho que não é, mas todas as pessoas devem fazer porque é uma experiência incrível, uma experiência que depois traz benefícios pessoais e traz vantagens muito grandes. Portanto, é ousar desafiar-se, ousar dar um tempo para si mesmo. Muito bem, Filipe, chegamos então ao final desta nossa conversa. O meu muito obrigado, foi um prazer falar consigo. Quero que saiba que tem aqui um amigo mais e que possamos nos ver muito em breve. Muito obrigado. Com certeza. Quando for e depois ir a Barcelos, com certeza que iremos tomar um café logo que pudermos.